Bom, a gente vai para o 156. Vocês lembram que a gente estava vendo a questão da prática Zen? Eu tinha contado para vocês que assim que eu comecei a namorar o Lacan, por volta de 83, aos pouquinhos, lá para 85, 86 e tal, eu comecei a ver que, mesmo já tinha ido à biblioteca em 84, mas isso não tinha sido visto, tinha sido visto lendo, que eu precisava me dedicar ao Zen. Então eu fazia experiências de subir, de descer, de ir para os lugares, de fazer a comida mais natural, etc. E ele fala, a técnica designada pelo nome de Zen e que é aplicada por meio de revelação do sujeito na ascese tradicional de certas escolas do Extremo Oriente. Nessa época eu comecei a experimentar. Sem chegar aos extremos a que é levada essa técnica, a gente não tem como chegar, uma vez que eles seriam contrários a algumas das limitações que a nossa se impõe. Porque o Zen, ele é uma prática sem estudo. É um budismo sem estudo. A gente tem que estudar. Uma aplicação discreta de seu princípio na análise parece-nos muito mais admissível do que certas modalidades ditas análise das resistências. Ontem eu estava no Messenger com uma psicanalista argentina, porque me surgiram vários analistas de língua hispânica, do México, de tudo quanto é lugar, até da própria Espanha. E eu converso muito. E ela estava falando da análise das resistências. Ela falou, como é que vocês fazem com a análise da resistência? Eu falei, ela cai sozinha, não precisa fazer, deixa que ela cai. Continua Lacan, na medida em que ela não comporta em si nenhum perigo de alienação do sujeito. A prática Zen. Por que ela é interessante? Eu me lembro que, por exemplo, eu gosto sempre de andar na natureza. No Rio, naquela época, era fácil. Então, eu morava na encosta do Corcovado, subia. Aí eu comecei a aprender a lidar com o chão, se ele era mais inclinado, se tinha troncos de árvores, e comecei a perceber que era o chão que determinava o meu andar. Depois de Ipanema, morando em Ipanema, era praia de manhã, aquela areia molhada, muito cedinho, e a areia que ia dando formato ao meu andar. Então, todas essas coisas iam me fazendo rever essa coisa do ego. Eu ia para o espaço, essas alturas, e aí eu me submetia à realidade daquele chão, daquele solo. E eles falam muito, né, no taoísmo em você pensar com o pé, né? Bom, e ele continua, pois essa prática do Zen, só rompe o discurso para parir a fala. Que o Zen só rompe o discurso para parir a fala. Eis-nos, pois, acuados contra o muro da linguagem, le mur. Eu não sei se aqui ele não está se referindo ao le mur do Sartre, propriamente, que tinha esse livro na ocasião, e era anos 50. Estamos em nosso lugar, isto é, do mesmo lado que o paciente, e é nesse muro, que é o mesmo para ele e para nós, que tentaremos responder ao eco de sua fala. É nesse sentido que eu não sei se ele está falando do limite. Antes, a questão do andar também em cima do terreno difícil, o Jean Guy, quando conta que foi se tratar com Lacan, o lugar onde o prédio do Lacan estava instalado,
o chão era todo irregular, o que obrigava ele justamente ao tropeço desde o início. Só para lembrar aqui. Porém, além desse muro, não há nada que não seja, para nós, trevas exteriores. Quererá isso dizer que somos inteiramente senhores da situação? Certamente não quanto a isso. Freud nos legou o seu testamento sobre a reação terapêutica negativa. Vocês sabem o que é reação terapêutica negativa, né? O camarada subitamente está numa transferência, uma fantástica, e aí dá um rolo, tchau. A chave desse mistério, dizem, está na instância de um masoquismo primário. A gente já viu a questão do masoquismo primário, ou seja, numa manifestação em estado puro daquele instinto de morte, não fala em pulsão, cujo enigma Freud nos propôs no apogeu de sua experiência. A gente não pode confundir instinto de morte com pulsão de morte. Na pulsão de morte você tem a deflexão dela nas várias pulsões parciais de vida. O instinto de morte é sem simbólico, real, imaginário puro. É do bicho homem, mas é do bicho. Esse masoquismo primário é do bicho homem. É que nem o salmão que sobe a corredeira do rio para desovar. Ou louva a Deus que ele, no único coito da vida dele, ele está sendo comido enquanto ele está fazendo, está tendo a oportunidade de ter esse único coito. É instinto de morte mesmo. Não podemos fiarmos nisso, assim como não podemos adiar aqui seu exame. Pois observaremos que se conjugam numa mesma recusa desse arremate da doutrina, aqueles que conduzem a análise em torno de uma concepção do ego, ele botou ego, mas ele pronuncia ego, que é igual a ego, uma concepção do igual, cujo erro denunciamos, e aqueles que, como o Reich, o Wilhelm Reich, mas é Reich, né, que as pessoas falam, Reich, na verdade, Wilhelm Reich, mas as pessoas falam Wilhelm Reich, e que foi quem descobriu o masoquismo e toda a parte sadomasoquista, Freud até aproveitou. Vão tão longe no princípio de buscar para além da fala a inefável expressão orgânica, que, a fim de, como ele, livrá-la de sua armadura, poderiam simbolizar na superposição das duas formas vermiculares, cujo espantoso esquema podemos ver em seu livro sobre a análise do caráter, que eu recomendo que vocês leiam. A indução orgástica também, como o Reich, eles esperam da análise. Conjunção que, sem dúvidas, nos permitirá augúrios favoráveis quanto ao rigor das formações do espírito, quando tivermos mostrado a profunda relação que une a noção de instinto de morte aos problemas da fala. Um pequeno parênteses, Lacan vai mostrar que o que Theodor Reich inventou como armadura não passava de armaria, enfeite de arma, das armas. Não era uma armadura, não era como aquela armadura da Atena. A noção de instinto de morte
por menos que a consideremos, propõe-se como irônica, devendo seu sentido ser buscado na conjunção de dois termos contrários. O instinto, com efeito, em sua acepção mais abrangente, é a lei que regula em sua sucessão um ciclo comportamental para a realização de uma função vital. E a morte aparece logo como a destruição da vida. Por isso que eu falei no Salmão subindo a correnteza, né? No louva a Deus, no único coito da vida. No instinto de morte, o que está em jogo é isso. Na pulsão, não. Na pulsão de morte, você tem a deflexão dela nas diversas pulsões parciais de vida. É completamente diferente. O instinto de morte existe e é do bicho homem, mas é nessa hora exclui o símbolo. Não tem o símbolo. É real, imaginário puro. Vai dar em passagem ao ato mesmo. Mas é intrínseco ao bicho homem. Bom, vamos parar por aqui por causa do tempo. A gente está chegando ao final, tá?